Olá, alunos do quarto ano. Eu sou a professora Eubia. Trabalho com Ensino Fundamental 1 na Rede Municipal de Itabira. Espero que vocês estejam todos bem, aproveitando esse momento em casa, com a família, brincando, lendo, estudando e cuidando da saúde. Estarei aqui ajudando vocês a desenvolverem as atividades de arte do segundo caderno. Começaremos na atividade 1, da página 13 do seu caderno. Essa atividade traz uma obra do artista Iberê Camargo, um pintor brasileiro que ganhou fama pela sua maneira de pintar, criando sua própria identidade. Ou seja, ele não copiou o estilo de ninguém. Antes de partir para a prática, vamos ver um pouquinho da sua biografia, da sua história. O artista Iberê Camargo é brasileiro. Ele nasceu no ano de 1914, em Restinga Seca, no Rio Grande do Sul. Estudou no Rio de Janeiro, na Escola Nacional de Belas Artes. Mas, não satisfeito com a proposta acadêmica, desistiu do curso e viajou para outros países, onde estudou e teve contato com muitos outros artistas. Só em 1950, ele voltou e continuou sua carreira. Iberê Camargo faleceu em Porto Alegre no ano de 1994, em decorrência de um câncer de pulmão. Ao longo de sua vida, produziu mais de 7.000 obras, entre pinturas, desenhos, gravuras e guaches. Em Porto Alegre hoje, funciona a Fundação Iberê Camargo, que reúne, além de vasta produção artística, os diversos documentos que contemplam sua obra e registram sua trajetória. Selecionei algumas obras do Iberê Camargo para vocês, para que conheçam um pouco mais do seu trabalho. Ciclistas, 1989. Essa obra, aqui está aí no seu caderno, e outras que vou mostrar aqui também, fazem parte da série Ciclista. Iberê Camargo tinha o costume de desenhar no Parque da Redenção, um parque que tinha próximo à sua casa. Entre os frequentadores desse parque, os ciclistas lhe chamavam a atenção de maneira especial. Então ele começou a desenhá-los de várias maneiras, sem saber que isso iria ser um marco na sua história como pintor. Outono no Parque da Redenção 2, 1988. Iberê Camargo pintava com tinta a óleo, geralmente em tons azul, preto, cinza e roxo. Fez pinturas abstratas, além de paisagens, mas sempre gostava de fazer desenhos de observação. Além das bicicletas, ele também desenhava outros brinquedos da sua infância. Observem as cores que aparecem nessa obra. Vocês acham que essas cores são alegres? Olhem os detalhes do fundo dessa tela. Tente descrever o que você vê nessa obra. Essas outras obras: Mulher de Bicicleta, 1989. Homem de Bicicleta, 1989. A mulher de bicicleta se mistura com a natureza. Seus braços e pernas se assemelham com os galhos das árvores ao fundo. Observem também as cores que ele usou e os detalhes dessa obra. Homem de Bicicleta. Observe que o pintor traz nessa tela uns tons mais avermelhados. E aqui, vocês acham que as cores remetem mais alegria? O que você vê na expressão desse rosto? Essas obras trazem um jogo entre o passado e o presente, usando a bicicleta como analogia do tempo. Na infância, se brinca de bicicleta e na idade adulta, ela vira um meio de transporte ou objeto de distração para os ciclistas apaixonados por ela. Carretéis, 1958. Seus carretéis e bicicletas são símbolos e signos da sua infância. Nessa obra, o artista coloca mais cores. Observem, ela é mais colorida. Talvez os carretéis tenham mais cores
porque era a brincadeira mais divertida para ele. Iberê colocava cores tristes, sem vida nas suas pinturas. Vocês observaram isso? Ele não se importava com as críticas. Ele teve uma infância muito difícil, então ele retratava nessas cores tristes sua solidão. Era como ele se via na infância. Vocês devem estar cheios de perguntas aí e afirmações também, não é? Mas lembrem-se, na arte podemos questionar o belo e o feio, mas o que nós achamos feio pode ser belo para as outras pessoas e não deixa de ser arte. Agora que vocês conheceram um pouco mais sobre o Iberê e algumas de suas obras, façam a atividade 1 do seu caderno, página 13, com bastante atenção aos detalhes. Desenhe ao seu modo alguém andando de bicicleta. Pode mudar o cenário, o lugar, pode ser na sua rua ou em alguma praça próxima de sua casa. Use a imaginação. Se esqueça do belo e do feio. Represente seus sentimentos do mesmo jeito que Iberê fazia. Bom trabalho! Agora nós vamos continuar as atividades de arte na página 14 aí do seu caderno. Vamos trabalhar uma atividade do grande artista Pablo Picasso. E também vamos conhecer um pouco da sua história e alguns dos seus trabalhos. Pablo Picasso nasceu na Espanha no ano de 1881 e faleceu em 1973. Foi um grande artista vanguardista, pintor, escultor, gravurista do cubismo. Ele é considerado um dos mais importantes artistas plásticos do século XX. Suas obras estão espalhadas por grandes museus e galerias do mundo. Seu talento para o desenho e artes plásticas foi observado desde sua infância. Vamos conhecer um pouco mais dos trabalhos desse artista. As etapas do touro de Picasso. El Touro, 1945. Pablo Picasso criou El Touro no Natal de 1945. El Touro é um conjunto de litografias que mostra como desenvolver uma arte do acadêmico ao abstrato. Nessa litografia é possível, nessas imagens vocês vão perceber, é como se ele fosse desmanchando o touro até que ele virasse só traços. E mesmo assim, no final, ainda podemos ver que aquele é o mesmo touro da figura original. Essa era uma marca do seu trabalho. Aqui temos mais algumas ideias dos desenhos de Pablo Picasso. Vamos ver. Nessa imagem do cavalo, Pablo Picasso faz um desenho sem tirar o lápis do lugar. Ele realiza o desenho com apenas um traço. Nessa outra é uma figura humana ligada com animais. Desenhos que Picasso também gostava de produzir. De 1949 a 1973 estão englobados os trabalhos finais, as obras tardias de Picasso. Jaqueline de Mãos Cruzadas, 1954. Obras tardias. Nesse período, o artista já era consagrado. Muitas pinturas são retratos de sua esposa Jaqueline. Observe que ele utiliza algumas figuras geométricas para compor essa figura. Quais figuras vocês conseguem identificar na imagem da Jaqueline? Façam a leitura dela com atenção. E agora que vocês já conhecem um pouco mais sobre Pablo Picasso, você vai fazer como ele. Planeje primeiro o que você vai desenhar e com apenas um traço, crie sua arte. Observe esses dois desenhos que estão aí no seu segundo caderno, na página 14. E faça um desenho bem criativo, usando apenas um traço, sem tirar o lápis da folha.
Na atividade 3 da página 15, vamos trabalhar outro artista de renome, esse bem criativo, Giuseppe Arcimboldo. Giuseppe Arcimboldo nasceu em Milão, na Itália, no ano de 1527. Destacou-se em várias áreas como pintor. Foi figurinista, decorador e escritor. Suas pinturas eram vistas na época como brincadeira em reunião de pessoas nobres. Arcimboldo faleceu em 1593 e em pouco tempo caiu no esquecimento. Somente no início do século XX, ou seja, só depois de 400 anos, sua obra voltou a ser valorizada. As obras de Arcimboldo são sempre criativas e curiosas. O artista do Renascimento italiano fazia pinturas de rostos humanos com frutas, legumes, flores, folhas e muitos outros materiais. Observem essa imagem. É a mesma que está aí no seu segundo caderno, na atividade 3 da página 15. Vertumnus. Esta é uma de suas principais obras. É o nome de Deus romano das estações, da mudança, do crescimento das plantas. Ela representa a bonança do imperador Rodolfo II, cujo rosto é estampado nas frutas. Vejam a quantidade de frutas e legumes que o autor utiliza para representar essa bonança, essa fartura. Observem que ele coloca detalhes para deixar evidente a barba, o bigode e a sobrancelha do imperador, pois essa era uma característica marcante dele. A Primavera, 1563. Essa pintura foi descoberta em 1964. Ela pertence à primeira versão das estações. Arcimboldo representa nela um jovem de cabeça, rosto e cabelos transbordando de flores coloridas, fazendo alusão à estação fresca e bela como são as cores. Inverno. A composição Inverno também faz parte do acervo Quatro Estações do artista. Nessa obra, ele usou um toco de árvore velha para representar a estação do inverno. A figura composta assemelha-se a um velho, com nariz grande e com a pele cansada, enrugada, com lábios inchados e boca desdentada. Ele utiliza uma palha para cobrir seus ombros, dando ideia de um casaco para agasalhar o senhor do frio do inverno. Vejam que ele não se esqueceu das frutas. A obra não é repleta delas, mas aparecem pelo menos duas. Sementes do Jardim. Sementes do Jardim traz uma riqueza de detalhes. Observe a composição da roupa, o chapéu, o rosto, os braços, pernas, a paisagem. Vejam que ele utilizou cores vivas nos frutos, o que nos permite identificar muitos deles. Quanto mais vocês observarem essa obra, mais detalhes vocês irão encontrar. Então, se vocês sentirem vontade, curiosidade de apreciar mais essas obras que estudamos aqui, voltem nelas, pausem o vídeo e aproveitem para visualizarem com tempo maior. Vocês podem também pesquisar outras imagens dessas na internet. E quando nós voltarmos à escola, conte para os professores a experiência com as pesquisas e as nossas aulas de arte. Agora que vocês já conhecem mais sobre os trabalhos desse senhor criativo, é hora de colocar a sua criatividade em prática. Faça um retrato de uma pessoa semelhante ao trabalho feito por Arcimboldo. Os elementos naturais como flores, folhas, legumes e frutas para compor a sua figura. Solte a sua criatividade. Essa atividade está aí no seu caderno, na página 15, atividade 3. Bom trabalho para vocês! Nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.